That's how you change the world. That's how you change the world. Beleza? De volta com vocês no canal Dicas de Concurso, meu nome é Jonatas. Nessa videoaula eu vou falar com vocês a respeito de urbanização, certo? Indo direto ao ponto, galera, para concurso público, o que é urbanização? Urbanização é o desenvolvimento de cidades, ok? Isso para nós é urbanização. É interessante você pensar que as cidades elas crescem em torno das indústrias, ok? As pessoas saem, migram do campo, migram das zonas rurais para as indústrias, buscando melhores condições de trabalho, melhores condições de vida. E aí sim nós temos o início do processo da urbanização, ok? Cidades que às vezes são pequenas, começam pequenas, podem crescer e se desenvolver muito, e se tornar metrópoles, megalópolis, ok? Um país ele é denominado urbanizado quando mais de 50% da população vive nas cidades. E no caso do Brasil, mais de 80% da população vive nas cidades. Então nós dizemos que o Brasil ele é um país denominado urbanizado. É um equívoco muito comum, livros, revistas e outras publicações, pessoal, confundirem urbanização com crescimento urbano. Na realidade, são dois conceitos interligados, mas que são diferentes. O crescimento urbano, por exemplo, consiste na expansão das cidades propriamente dito e pode existir sem que necessariamente haja urbanização. A urbanização só ocorre quando o crescimento urbano é superior ao crescimento rural, ou seja, quando há migrações rural-urbanas, migrações do campo para as cidades e a população das cidades aumenta proporcionalmente em relação à do campo. E é interessante vocês pensarem que alguns países desenvolvidos, como o Reino Unido, a urbanização já cessou, passando a haver apenas um limitado crescimento urbano, que acontece em parte devido ao crescimento natural da população nas cidades. E em parte, galera, também da imigração, pessoas que vêm de outros países, no caso, para o Reino Unido. Nesse país, o Reino Unido, a população urbana já chegou aos seus 92% do total e prevalece uma situação hoje no Reino Unido estável entre a cidade e o campo, com uma visível diminuição da migração do campo para as zonas urbanas, ok? Que por algumas vezes chega a ser inferior à migração das cidades para o campo, a migração chamada urbano-rural. Interessante também vocês saberem que a urbanização, portanto, ela tem um ponto final, ela tem um limite, ao passo que o crescimento das cidades propriamente dito, ok, pode continuar indefinidamente. Um bom exemplo que eu posso citar para vocês é Singapura. Singapura é um estado-nação com uma única cidade e sem meio rural algum. Em Singapura não há campo, não há zonas rurais. E a população, por exemplo, de Singapura é de 100% urbana, ok? Mas apesar dessa população de Singapura ser 100% urbana, ainda existe um crescimento urbano, ou seja, um crescimento da população da cidade. Ao mesmo tempo, uma renovação urbana. Então nós dizemos, galera, que nesse caso de Singapura não existe mais urbanização. Haja visto que não há migrações do campo para a cidade. Bom, pessoal, além desses conceitos, eu preciso passar para vocês a questão da hierarquia urbana, ok? Existem as cidades chamadas cidades pequenas. Cidades pequenas são cidades cujo contingente populacional vai de 20 mil até 100 mil habitantes, ok? Isso são cidades pequenas. Existem as cidades médias. As cidades médias são cidades cujo contingente populacional vai de 100 mil até 500 mil habitantes. E temos as cidades chamadas cidades grandes, cujo contingente populacional ultrapassa os 500 mil habitantes. E pessoal, quando essas cidades grandes
elas crescem e se desenvolvem muito na sua infraestrutura, ok? Nas suas diversas partes, assim, ela se desenvolve muito. Nós temos as chamadas metrópoles. E quando essas metrópoles elas se fundem com outras metrópoles, nós temos as chamadas megalópolis. Ok? Então isso é para vocês entenderem um pouco do conceito a respeito da hierarquia das cidades, certo? Bom, galera, eu abro aqui um parênteses, porque eu sempre digo nos meus vídeos, apesar de eu resumir esse assunto para vocês, nada impede que vocês busquem o conhecimento, ok? Por vocês mesmos, certo? Então, esse vídeo aqui é um vídeo curto para ajudar você no seu concurso público, mas isso não quer dizer que você não tenha que buscar conhecimento também nos livros e por conta própria, ok? Eu estou te dando uma luz aqui, um auxílio para você que vai fazer concurso público, que cai a matéria voltada assim para geografia do Brasil, certo? Até geografia de um modo geral, que caia conceitos básicos de urbanização, certo? Dando continuidade, então, voltando aqui ao nosso assunto a respeito de urbanização propriamente dito, pessoal, eu vou passar para vocês as regiões metropolitanas do Brasil segundo o censo de 2000, ok? Pelo menos é o último censo que eu consegui encontrar. Se você encontrar uma mais atual, fique com a mais atual que você tem, ok? Eu vou passar para vocês as regiões metropolitanas segundo o censo de 2000. E são as seguintes: São Paulo. Ao redor de São Paulo você tem 38 municípios, ok? Então São Paulo é uma metrópole cercada por 38 municípios. Você tem o Rio de Janeiro, que é cercado por 18 municípios. Você tem Belo Horizonte com 32 municípios. Você tem Porto Alegre com 27 municípios. Você tem Recife com mais 13 municípios ao seu redor. Você tem Salvador com 9 municípios. Você tem Fortaleza e ao seu redor 12 municípios. Você tem Curitiba e 24 municípios. Belém, mais 5 municípios ao redor de Belém. Você tem Goiânia e mais 10 municípios ao seu redor. Você tem Distrito Federal, ok? Brasília, com 22 municípios ao seu redor. Você tem São Luís, lá no Maranhão, com 4 municípios ao seu redor, que faz parte da região metropolitana, ok? Você tem Natal com mais 6 municípios. Você tem o Vale do Aço, ali em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, com 4 municípios ao seu redor. Você tem Vitória, no Espírito Santo, com 5 municípios ao seu redor. Você tem a Baixada Santista, com 8 municípios ao seu redor. Você tem Campinas, com 24 municípios. Você tem Londrina, com 7 municípios. Você tem também no Brasil, segundo o censo de 2000, Maringá, com 5 municípios. Florianópolis, lá em Santa Catarina, com 21 municípios ao seu redor. Você tem o Vale do Itajaí, lá na cidade de Itajaí, perto de Balneário Camboriú, lá em Santa Catarina, onde tem um porto importante, né, com 14 municípios ao seu redor. Você tem o Norte também e o Nordeste catarinense, com 20 municípios ao seu redor. Ok, galera? Então é aquilo que eu passei para vocês. À medida que as cidades grandes elas crescem, se desenvolvem, aumenta a sua infraestrutura, aumenta a sua influência, você tem as chamadas metrópoles, certo? Um conceito que eu preciso passar para vocês é o conceito de Interlândia, galera. E Interlândia é a área de influência dos serviços de uma cidade que pode ir além dos limites territoriais dessa mesma cidade. E dentro dessa ideia de Interlândia, nós temos o conceito de conurbação. Quando as periferias, galera, urbanas de diferentes cidades se aproximam muito, nós temos um processo de conurbação, quando elas se aproximam demais e formam uma continuidade do espaço urbano. É um processo de sobreposição física e socioeconômica dos espaços de 2 ou mais sítios urbanos. O desenvolvimento desses sistemas nessas cidades, ok? O desenvolvimento dos sistemas de transporte, informação entre as cidades, passam pelo processo de conurbação e faz surgir, no caso, a chamada região metropolitana. A metrópole, ok? E os municípios circunscritos vão vivenciar uma espécie de desenvolvimento integrado.
Esse conceito foi criado em 1972, durante a intervenção dos militares no Brasil, como uma forma de desconcentração do desenvolvimento. Em 1973, foram criadas 9 regiões metropolitanas, ok? E essas regiões que foram implementadas no Brasil em 1973 eram Rio de Janeiro apenas, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Salvador, Fortaleza, Curitiba, Porto Alegre e Belém. Eu tenho que ressaltar ainda para vocês que, inicialmente, a constituição de uma região metropolitana era feita pela federação, ok? Era feita pela federação a constituição de uma região metropolitana, antigamente. Mas hoje é de responsabilidade dos estados, é de responsabilidade estatal. E por isso nós temos um número bem mais elevado, ok? De regiões metropolitanas. Então aquilo que eu passei para vocês, você tem que se atualizar, porque constantemente esse número de regiões metropolitanas, eles se alteram com o passar dos anos, com o passar dos tempos, porque não é apenas a federação que controla isso. Isso hoje é de responsabilidade dos estados definir qual é a metrópole, qual é a região metropolitana. Eu já comentei para vocês que às vezes as cidades crescem muito e se tornam até megalópolis. O que são megalópolis? Megalópolis são quando há uma conurbação de 2 ou mais metrópoles, ok? Quando 2 metrópoles elas se conurbam, nós temos a formação de uma megalópole. É algo gigantesco, ok? E para citar para vocês alguns exemplos de megalópole, nós temos, por exemplo, o chamado Tokaido no Japão, que é a conurbação, que é a junção de Tóquio e Hokkaido no Japão. Nós temos, por exemplo, Sansan, lá nos Estados Unidos, que é a conurbação, a formação da megalópole entre São Francisco e São Diego, nos Estados Unidos. Também nós temos a chamada SHIPT, que é a conurbação, é a formação da megalópole entre Chicago e Pittsburgh, também nos Estados Unidos. Que Pittsburgh, lá, aquela região ali, é chamada de região dos Grandes Lagos, ok? Nós temos Bosva, entre Boston também e Washington, nos Estados Unidos, certo? Então, galera, para vocês entenderem esses conceitos, eu passo para vocês aí. Algumas cidades, eu também posso passar, não são caracterizadas por um contingente populacional, como é o caso das cidades globais, ok? Que foram definidas pela geógrafa Saskia Sen, né? Onde ela vai falar sobre as cidades globais. E onde ela diz que essas cidades globais são concebidas como cidades mundiais que têm serviços de comunicação muito desenvolvidos e com a atuação em nível global. E essas cidades globais não precisam ser muito grandes não, mas são altamente conectadas, são altamente desenvolvidas na sua parte tecnológica. A Interlândia, aquilo que eu falei para vocês, que é a área de influência dos serviços de uma cidade que vai além dos limites territoriais dessa mesma cidade, a Interlândia das cidades globais não se estabelece por uma continuidade territorial, mas por redes virtuais, e por isso não necessariamente se verifica uma grande mancha urbana nessas zonas. E é interessante eu passar para vocês que essas cidades globais, elas são divididas em alfa, beta e gama. As cidades globais chamadas alfa são, hoje, Londres, Nova York, Paris, Tóquio, Los Angeles, Chicago, Frankfurt e Milão. As cidades globais chamadas beta são São Francisco, Sydney, São Paulo. Anote no seu caderno, São Paulo é uma cidade global. Nós temos uma cidade global no Brasil, que é São Paulo. Cidade do México e Madrid. Essas são as cidades globais beta. E temos as cidades globais gama, com Pequim, Boston, Washington, Munique, Caracas, Roma, Berlim, Amsterdã, Miami e Buenos Aires, certo? E no Brasil temos cidades pequenas, cidades médias, como eu falei, metrópoles, regiões metropolitanas, uma megalópole em formação. No Brasil, a megalópole em formação é a conurbação entre São Paulo e Rio de Janeiro, certo?
pelo Vale do Paraíba. E uma cidade global que eu já falei, que é São Paulo. Né? Lembrando que São Paulo está dentro das cidades globais beta, certo? Além disso, temos 3 RAIDs. O que são RAIDs? São regiões integradas de desenvolvimento econômico, que são assim classificadas por serem zonas de integração que abarcam municípios de mais de um estado da federação. A RAID nível 1 que temos é o Distrito Federal e o seu entorno, composto por municípios de Minas Gerais e Goiás. Ok? Nós temos, galera, nessa ideia, um modelo antigo de relação entre as cidades, onde você tinha a metrópole nacional, depois você tinha, né, a metrópole regional, o centro regional, cidade local e uma pequena vila. Esse é um modelo antigo. O modelo novo de relação entre as cidades em rede urbana, você tem a metrópole nacional, que se comunica com a metrópole regional, com o centro regional e a cidade local. E todos esses locais, esses lugares se comunicam entre si, certo? E mais isoladamente, nós temos a vila, certo? Então, galera, o modelo antigo de hierarquia urbana, no modelo antigo da hierarquia urbana, a relação entre os diversos níveis é estática e vertical. Note que a metrópole nacional, para exercer a sua influência sobre a vila, precisa de vários intermediários. Já no modelo mais recente, a influência das maiores cidades sobre as menores se dá de forma direta, sem a necessidade de intermediários. É importante você compreender este assunto, essa informação, para o caso de concurso público que envolva a geografia do Brasil. A menor unidade com autonomia administrativa no Brasil é o chamado município. Então anote no seu caderno. A menor unidade com autonomia administrativa no Brasil é o município. E de acordo com o artigo 18, parágrafo 4º da Constituição Federal, a criação, a incorporação, a fusão e o desdobramento de municípios far-se-ão por lei estadual dentro do período determinado por lei complementar federal. E também vocês precisam saber, em relação à urbanização, que existe uma lei orgânica. A Lei Orgânica Municipal é a norma pela qual se regerá o município, respeitados os princípios da Constituição Federal e da Constituição do respectivo Estado. É também, galera, chamado Constituição do Município, essa lei orgânica municipal, e é elaborada pela Câmara Municipal. A cidade, pessoal, ela é a sede do município. E no Brasil, no caso brasileiro, ambos têm o mesmo nome. Por exemplo, o município de Goiânia contém a cidade de Goiânia, mas não significa que toda a extensão territorial municipal é revestida por áreas urbanizadas. Muitos municípios têm zonas rurais rodeando a cidade sede, que contém a maior parte da população, ok? E eu vou passar para vocês também um pouquinho dos conceitos a respeito da urbanização brasileira. Até 1950, 64% dos brasileiros viviam no campo, descrito como essencialmente agrícola em 1950, ok? O país tinha uma economia de base agroexportadora, ou seja, a produção agrícola era destinada à exportação. A partir da década de 50, por causa do processo de industrialização, a urbanização no país começou a aumentar muito. Esse novo setor da economia necessitava de uma organização espacial e social, uma vez que a população aumentava devido ao êxodo rural e ao crescimento vegetativo, quando as pessoas envelhecem e há poucas taxas de natalidade. Por isso as cidades cresceram e com elas as atividades econômicas tipicamente urbanas, como comércio e serviços, e o setor terciário também cresceram. Em 1950, a população urbana do Brasil correspondia a 36% do total de habitantes do país. Em 1960, a população das cidades era ainda minoritariamente igual a 45% do total.
Já em 1970, 56% dos brasileiros já viviam em núcleos urbanos, destacando-se como década em que o Brasil passou a ser urbanizado. As décadas seguintes, pessoal, assistiram à explosão da população urbana. Índices de 68% em 1980, 75% em 1991, 81,2% no ano de 2000. Em 2006, a taxa de urbanização era estimada em 83,3% da população estava nas zonas das cidades, ok? Então, em 2006, a taxa de urbanização das cidades do Brasil, melhor dizendo, era estimada em 83,3%. E dentre as causas que levaram o Brasil a esse rápido processo de urbanização, eu posso citar aqui para vocês as chamadas causas atrativas. O que são essas causas atrativas? É quando o processo de industrialização que ocorreu a partir de 1930 e a atração exercida pela cidade sobre os habitantes do meio rural trouxe o chamado ali em 1930 êxodo rural, e esse êxodo rural foi promovido devido às causas atrativas, ok? Também temos as causas repulsivas, quando o êxodo rural, baixos salários, precárias condições de vida no campo e uma estrutura fundiária arcaica fez com que as pessoas fossem expulsas das zonas rurais do campo, ok? E aí nós temos as chamadas causas repulsivas, certo? Bom, galera, a urbanização e o êxodo rural, nós podemos falar para vocês, no Brasil, o ritmo de crescimento da população urbana é 2,5 vezes superior ao da população rural. Apesar das taxas de natalidade dos que habitam nas cidades serem inferiores, nós temos com isso a elevação da população urbana, um elemento responsável pelo processo de urbanização, ainda em curso e de forma bastante intensa no mundo subdesenvolvido. Decorrente da transferência em grande quantidade da população do campo para a cidade. E eu posso passar para vocês, galera, que os determinantes do êxodo rural são muitos, e eu posso citar para vocês os de ordem política, nos períodos de guerra e revoluções, os de ordem demográfica em países de crescimento demográfico maciço, como a Índia e a China, e de ordem econômica. Então anotem esses três tipos de determinantes do êxodo rural: os de ordem política, os de ordem demográfica e os de ordem econômica, por causa do desequilíbrio econômico, como eu falei, cada vez maior entre a cidade e o campo. A queda, galera, mundial dos preços dos produtos agrícolas, o protecionismo de mercado dos países desenvolvidos e também dos países subdesenvolvidos e, em certos casos, a mecanização contribuíram para acelerar, para aumentar o processo de migração da população rural em direção às cidades. Na América Latina, por exemplo, a estrutura fundiária concentradora constitui um favor relevante ao êxodo rural. Então nós podemos dizer que são causas do êxodo rural no Brasil. Anote aí: a busca de empregos com melhores remunerações, ok? A mecanização da produção rural, certo? A fuga de desastres naturais como secas e enchentes, a busca por acesso à educação para os filhos e também a busca por acesso aos serviços urbanos, como hospitais, transporte, energia elétrica, ok? A própria internet, né, que é mais fácil as pessoas terem nas cidades, certo? Nas áreas urbanas. O êxodo rural, ele é uma realidade em todos os países do mundo, mas o que se vê como problema não é necessariamente a transferência da população rural para as cidades, mas a incapacidade do Estado em garantir qualidade de vida para essa população. Então, só para vocês pensarem sobre o assunto, há hoje uma imigração muito grande, onde as pessoas estão saindo das áreas onde o Estado Islâmico tem atacado. Então as pessoas estão imigrando da Síria, daquelas regiões de guerra, para a Europa, como nós vemos constantemente nos jornais. E algo que vocês precisam pensar sobre o assunto é o seguinte: essa galera chega na fronteira
E não pode ser assim. No caso do brasileiro, né, o brasileiro acha que é só chegar chegando e está tudo certo. Na Europa, eles pensam o seguinte, por exemplo, na Alemanha eles vão se preocupar, na Europa eles vão se preocupar, tá, esses 20 mil, 30 mil, 500 mil pessoas que estão querendo entrar aqui, eles vão morar onde? Eles vão trabalhar fazendo o quê? Eles vão ter o que comer, ok? Porque se eles entrarem no país e não tiverem uma estrutura, ok? O que vai haver? Marginalização, ok? Terroristas vão entrar infiltrados, certo? E o país vai sofrer uma sobrecarga, ok? O Brasil, nós vemos no noticiário, né, uma ignorância de até repórteres renomados aí, né, em certos jornais, né, nacionais, né, que criticam os países europeus pelas pessoas estarem nas fronteiras e não conseguirem entrar. Mas não pode ser de forma alguma, de qualquer maneira. Os países lá da Europa, eles estão preparando seus países para poder construir casas, escolas. Por exemplo, 20, 30 mil pessoas numa fronteira. Quantas crianças não vão entrar? Tem que ter escola, tem que ter hospital, tem que ter transporte, tem que ter uma estrutura mínima para poder receber essas pessoas. É isso que eu estou falando. Senão ocorre o que a gente vê muito no Brasil comumente, que a favelização, a marginalização. E depois essas pessoas, sem uma estrutura, elas vivem ali e não querem sair dali simplesmente, ok? Acha que aquele ambiente, ok, é comum, é normal, sem estrutura, sem saneamento básico. A gente vê constantemente nas cidades grandes a questão da falta da estrutura urbana. Nós vemos o quê? Enchentes, entrando na casa das pessoas, levando os móveis, levando os bens, levando os carros, que às vezes essas pessoas levaram a vida inteira para poder adquirir, certo? Então a gente precisa pensar sobre o assunto, não com preconceito, ok? Mas de uma forma racional e inteligente. Falando ainda sobre o Brasil, pessoal, o Brasil tem uma economia industrial e urbana. Então anote, o Brasil tem uma economia industrial e urbana, sendo caracterizado como um país urbano e industrial. A urbanização torna-se cada vez mais acelerada, mostrando a velocidade das transformações sofridas pelo país, que, no entanto, não atingem todas as áreas do território nacional e nem toda a população. Até se você reparar bem, as áreas urbanizadas elas estão mais concentradas no nosso litoral, devido ao nosso processo de colonização, certo? Antes de discutirmos conceitos sobre o atual processo de urbanização, nós temos que saber que é importante conhecermos alguns aspectos legais, como em 2001 o presidente Fernando Henrique Cardoso criou o Estatuto da Cidade, ok? Anote aí, o Estatuto da Cidade, que regula o espaço urbano nacional e cria instrumentos. Todo município com mais de 20 mil habitantes deve ter o seu próprio plano diretor. Anote aí, o plano diretor, que regule e organize o desenvolvimento da cidade. Em 2002, Lula, como presidente, ele criou o Ministério das Cidades, que se dedica à regulação do espaço urbano. Atualmente, o Brasil vem passando por um processo de desmetropolização, ok? Então anote no seu caderno. O Brasil ele vem passando atualmente por um processo de desmetropolização, onde temos um crescimento menos acelerado das metrópoles em relação às cidades médias. Isso é desmetropolização. Esse processo está totalmente vinculado à desindustrialização que vem ocorrendo nas metrópoles. O surgimento de novos lugares atrativos para a cidade industrial ocasiona o deslocamento de pessoas dos grandes centros nacionais para as áreas emergentes, ok? E desse modo, a taxa de crescimento nesses lugares emergentes, acabam sendo maiores que os primeiros, certo? Então é importante você saber que algumas questões de concurso público vão tentar induzi-los a vocês pensarem que o Sudeste perdeu a sua supremacia. E isso não é verdade. Além disso, você tem que ficar atento porque muitas questões de concursos, provas anteriores, querem fazer vocês pensarem que o Nordeste
o Norte e o Centro-Oeste foram os mais beneficiados desse processo. Mas, na verdade, o maior beneficiado desse processo de desmetropolização, de desindustrialização, foi a região Sul, ok? Também eu passo para vocês, galera, o conceito de macrocefalia urbana. Anote aí, macrocefalia urbana. Macrocefalia urbana refere-se ao crescimento desordenado das cidades. Repare no nome, certo? Onde se verifica essa desordem quando uma grande cidade está rodeada por espaços vazios. E é muito característico isso do Brasil, principalmente fora do Sudeste. Uma outra informação que eu passo para vocês é a respeito da terceirização da economia. A terceirização da economia ocorre quando há uma grande concentração da população no setor terciário, que é típico do meio urbano. Um dos motivos é o desenvolvimento da tecnologia no campo, que leva os profissionais a irem para as cidades em busca de emprego. A maioria se aloja no setor de comércio e serviço, chamado terceirização da economia, certo? Então eu vou destacar para vocês agora a questão dos problemas urbanos. Galera, os problemas urbanos. A rapidez no processo de urbanização no Brasil gerou um crescimento acentuado e desordenado, aquilo que eu já falei a respeito de macrocefalia urbana das cidades, certo? Aliado a isso, temos o grande contingente populacional e a falta de emprego. A urbanização trouxe para as cidades uma série de problemas como especulação imobiliária, ok? Onde prédios, você vai ver isso muito forte nos centros urbanos, onde prédios são construídos, onde casas antigas elas são compradas e ali surgem vários prédios. Então você tem com isso a especulação imobiliária. Você tem também o desemprego nas cidades, ok? O trabalhador do campo não tem certas qualificações exigidas pelo mercado de trabalho urbano. Isso num contexto mais assim geral. Isso não é uma regra, certo? Então, isso ocorre com que haja o quê? O chamado que eu estou falando para vocês, o desemprego, ok? Que o mercado de trabalho exige nas cidades uma maior qualificação. E por isso permanece esse desemprego, ou a pessoa vai ingressar no trabalho informal. Ela vai se tornar um ambulante, vigilante de carro, flanelinha, certo? E outras coisas informais por aí. Há um aumento da ocupação irregular do solo urbano, com as favelas, com os cortiços, certo? Porque as cidades não estão preparadas para receber esse novo contingente humano, ok? Não há investimentos em infraestrutura no Brasil para atender a demanda humana. E por isso ocorre um estrangulamento dos serviços urbanos. Nós temos as UPAs estranguladas, as escolas estranguladas, os hospitais, certo? Causando a redução da qualidade do atendimento. Então é isso, galera. Nós temos a submoradia e favelização, a ausência de espaços verdes, nós temos uma carência de infraestruturas urbanas, violência urbana, nós temos um inchaço ou hipertrofia do setor terciário. Ok, galera? Bom, galera, isso é o que eu podia passar para vocês de início a respeito do processo de urbanização. Espero que essa aula seja útil para você, ok? Se você não se inscreveu no canal, eu peço que você se inscreva para poder estar apoiando esse projeto, certo? Um forte abraço, deixe um joinha, valeu, galera!